crises são coisas que acompanham o mundo desde sempre. Elas aconteceram no passado, aconteceram no presente e vão acontecer no futuro. Mas esses não devem ser motivos que façam você desistir de seguir o seu sonho, de mudar de país para você conquistar uma vida melhor. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar se ainda é possível tomar a decisão de sair do Brasil e se ainda há esperança em um lugar melhor. Olá, autoridades, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Daniel Gevô, eu sou desenvolvedor e agente imobiliário aqui na Flórida desde 2014. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a questão de que muitas pessoas dizem que passou o momento de investir nos Estados Unidos ou passou o momento até de sair do Brasil, que agora é muito difícil, seja pelas condições que forem. A verdade é que sempre vai existir pessoas que dizem que não dá para fazer mais alguma coisa, que o tempo já passou, que isso deveria ter sido feito em 2008, em 2014, em 2012, seja lá quando que for. E também existe aquele grupo de pessoas que ainda querem fazer, mas acabam sendo poluídas ou tendo as suas ideias poluídas por causa desses ruídos que a gente escuta no mercado. Eu particularmente sempre tive a vontade de ter uma vida mais nômade ou de morar fora. Eu lembro que quando eu era pequeno eu falava para minha mãe que eu queria ter uma casa no hemisfério norte e uma no hemisfério sul, para que eu sempre ficasse no verão, né? Quando fosse inverno num lugar, eu estaria no outro. E isso começou a florar mais em mim depois que eu passei a ter acesso à TV a cabo, lá no início da década de 90, no Brasil, e a gente começou a de fato ter contato com o exterior, vendo os programas de TV, vendo como que era o estilo de vida dessas pessoas que moravam em outros países, seja aqui nos Estados Unidos ou Europa, da onde eram a maioria dos programas. Ao longo da minha vida eu tentei fazer isso algumas vezes. A minha família não tinha condições de me mandar para fora. Então, na época da faculdade, eu cheguei a pensar várias vezes em fazer aqueles programas de intercâmbio au pair que existia. Nem sei se existe ainda, onde você ia trabalhar em algum lugar durante o seu período de férias no Brasil, vinculado a um estágio, alguma coisa nesse sentido. Porém, dentro do calendário da minha faculdade, esses programas sempre conflitavam e eu precisaria perder muitas aulas ou às vezes até um semestre inteiro. E o que eu mais queria naquele momento era me formar, eu queria passar essa etapa da minha vida que era a faculdade, então eu acabei sempre deixando para depois. Quando eu comecei a pós-graduação em 2007 para 2008, eu também troquei de emprego e pensei, cara, agora é o momento, né? O após eu posso fazer depois, o emprego eu saí, então aquilo que me segurava também hoje já não existe mais, eu vou fazer isso. Porém, naquele momento, existia uma multa para pagar do MBA e eu acabei não fazendo mais uma vez. Aí em 2009 eu fui para a Europa pela primeira vez e botei na minha cabeça, cara, agora eu vou fazer isso. Eu tomei a decisão de seguir em frente, isso lá em 2009. Muitas pessoas desistem de tomar esse passo por barreiras que existem, né? Como foi o meu caso. Eu não queria perder a faculdade, em algum momento eu queria manter o meu emprego porque na época eu ganhava bem, nem estava formado ainda. Muitas outras pessoas têm o problema de barreira de linguagem, mas todas essas barreiras elas podem ser superadas se a gente realmente quiser fazer alguma coisa. No meu caso, em 2009, quando eu fui para a Europa pela primeira vez, o meu primeiro lugar foi a França. Eu simplesmente me apaixonei por aquele lugar. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi iniciar um curso de francês, porque eu precisava falar a língua para poder mudar para lá. Então, todas essas barreiras que a gente coloca são barreiras impostas por nós mesmos, seja quais elas forem, e nós mesmos conseguimos superar isso. O que eu quero dizer? As pessoas de sucesso, elas não desistem. Se elas têm a ideia de fazer alguma coisa, elas passam a se concentrar nas soluções e não nos problemas. E foi isso que eu fiz naquele momento, em 2009, onde eu decidi, agora eu vou mudar de país. E cada pessoa tem os seus motivos diferentes. Alguns querem motivo de liberdade de consumo, liberdade de poder
andar nas ruas com tranquilidade, sem você se preocupar em ser assaltado, em ser roubado, se alguém fazer alguma coisa ruim para você, ou se o seu país pode momentaneamente cercear suas liberdades individuais. E uma coisa que a gente tem muito no Brasil, e é o maior contraponto aqui nos Estados Unidos, me parece que no Brasil ter sucesso é um pecado, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo do Thiago Nigro, que é um influencer financeiro, e ele dizendo, eu não tenho um carrão porque eu sou empresário e eu tenho que passar um bom exemplo, aonde se eu aparecer com um carrão, eu nem lembro o que ele disse, vai parecer que eu tô dizendo que sucesso é isso, e as pessoas vão se... Sucesso é o que você quiser que seja. Essa fala dele só mostrou aquilo que a gente sempre sentiu no Brasil, que você ter sucesso é um pecado, que você conquistar as suas coisas é um pecado, você ter acesso a bons bens de consumo, a boa qualidade de vida é um pecado. Aqui nos Estados Unidos é completamente o contrário. Quando você encontra uma pessoa que tem um carro bom, uma casa boa, uma qualidade de vida boa, você usa isso para se inspirar, aquela pessoa vira uma referência, e não um motivo de falar, nossa, aquele cara ali é um mau exemplo, porque ele ganhou dinheiro, porque ele, para ganhar dinheiro, pisou nas pessoas. Então, a motivação, e essa foi uma das minhas, mas a motivação de cada pessoa foi diferente. E mais recentemente, a forma como os países lidaram com o coronavírus mostrou que é importante a gente ter algumas opções, né? Alguns países foram mais liberais, alguns países foram extremamente fechados no que diz respeito às políticas utilizadas, e se você é cidadão apenas daquele país e você não tem como buscar outras alternativas, você ia ficar limitado, você ficou limitado àquilo ali. Pessoas que são brasileiras e americanas, em algum momento elas puderem escolher, vou ficar no Brasil ou ficar nos Estados Unidos. Se você tem um passaporte europeu, você ainda tinha essa opção. Se você tem um outro tipo de passaporte, você teria opções para onde fazer os seus investimentos ou para onde você passaria esse momento do coronavírus. Então, ter uma opção de investir em outro país é simplesmente também ter mais opções de vida em casos extremos, né? Eu estou falando para as pessoas investirem aqui desde que eu vim, desde 2014. Eu estou falando para as pessoas investirem aqui, mas para muitas pessoas sempre existe um problema. Lá em 2014 é porque a Dilma estava se elegendo, em 2015 e 2016 é porque o dólar subiu, em 17 para 18 foi porque existia o impeachment da Dilma. Durante esse processo todo, a Lava Jato era um problema, porque só se falava nisso. Depois veio o Bolsonaro, depois veio o Trump, depois veio o coronavírus. Então sempre existe um problema para algumas pessoas. Enquanto isso, as pessoas ficam lá no Brasil ou no país de origem delas, insatisfeitas com as condições, esperando um milagre. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu sou de Florianópolis, eu nasci em 1984, e nessa época aí, entre 83 e 84, meu pai comprou um apartamento num bairro chamado Pantanal, que tinha uma rua que chamava Edu Vieira. E desde 1984 eles estão falando em duplicar essa rua Deputado Antônio Edu Vieira. Há 4 anos atrás eles começaram, mas como todas as obras no Brasil, elas pararam no meio do caminho. Então às vezes a gente fica batalhando por um futuro, ou um presente, ou um gatilho que vai acontecer no nosso país para a gente tomar essa decisão, e esse gatilho nunca vem. E a gente fica sempre a essa espera desse milagre sem tomar o próximo passo. O que eu quero dizer é que, principalmente nós que somos da América Latina ou de países considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, muitas vezes as coisas não mudam. Eu estava falando com um Uber hoje, que é da Venezuela, e lá o sistema também é todo corrupto, né? Os juízes sendo pagos para dar sentença, que são protegidos pelos militares que apoiam a ditadura do Maduro. Então, são casos extremos, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente vê como o aparelhamento do Estado está sendo feito, e isso pode ser um problema no futuro, e as pessoas ficam segurando até o último momento. E muito embora às vezes as coisas, ou muitas vezes as coisas dos nossos países não mudam, nós podemos sempre mudar, quer dizer, sempre não. Talvez em algum momento
Não vou dizer que é o caso, não quero implantar o terror aqui sobre o Brasil, mas como existe em Cuba, como existem restrições na Venezuela também, às vezes o governo pode dizer, você não pode mais mudar, você tem que ficar aqui. E agora vai fazer o quê? E muitas pessoas decidem não fazer isso ou desistem de fazer isso porque elas nem sabem como fazer essa mudança de forma legal. Eu só estou falando de forma legal. Outro dia eu estava num churrasco na casa do amigo e o cara falou, não tem como vir para cá, não tem como vir para cá. É diferente de anos atrás, quando ele veio e era mais fácil. Realmente, no passado era mais fácil, mas hoje tem o H1B, que foi o visto que eu vim, que é uma empresa americana contratando algum estrangeiro. Tem o L1, que é a transferência de executivo. Se você tem uma empresa no Brasil, você pode abrir uma filial aqui. Tem o E2, que são para pessoas brasileiras, quer dizer, pessoas que têm passaportes com países que têm tratados econômicos com os Estados Unidos que facilitam a sua vida para cá. Tem os vistos EB1 e EB2, que são vistos de qualificação profissional. Inclusive, até uma surpresa, outro dia eu vi um escritório de advocacia aqui, que eu acompanho bastante, eles aprovaram o caso de uma dentista, com base no currículo dela de dentista, para vir poder viver aqui nos Estados Unidos de forma legal através do visto EB1 ou EB2, um dos dois, com o seu green card. Então existem formas, e colocar problemas, seja lá no Brasil, como esses todos que eu falei, ou seja aqui, né? Muitas pessoas não vieram para cá porque achavam que o Trump era maluco e ia acabar com o país. Agora outras pessoas não vêm para cá porque elas acham que o Biden é um maluco e vai acabar o país. A verdade é que quem busca problema vai sempre achar problema, e quem busca solução vai sempre achar uma forma de fazer as suas coisas acontecerem. E tudo isso, né, todos esses pontos mostram como é bom ter opções. Opções de ir para o Brasil, opção de ir para os Estados Unidos. Eu, assim que saiu o Green Card, que foi aprovado, mas por causa desse processo todo está demorando, eu quero fazer alguma coisa na Europa, algum investimento lá de Golden Visa, para poder ter uma cidadania europeia também, porque no final das contas a gente nasceu no planeta Terra, né? Então a história de ser cidadão do mundo é a maior verdade. Quanto mais opções a gente tiver, melhor. É inconveniente mudar de país? Lógico que é. Deixei a minha família, deixei meus amigos, deixei muitas coisas para trás. Mas o pior é a gente ficar no nosso país e ter todas as nossas coisas, ou correr o risco de ter as nossas coisas retidas ou retiradas da gente por algum motivo. Então sempre vai haver essa camada de pessoas que reclamam de tudo e acham problema de tudo, e vai ter aquela camada de pessoas que acham soluções para os seus problemas, mas continuar dizendo que não dá mais, em 2014 não dava por causa disso, em 2015, 2016, 2021 tem gente ainda apostando na crise do mercado imobiliário aqui, sem ter a menor condição de falar sobre, de explicar o porquê que eles acreditam que vai ter uma crise. Ficam recitando 2008, 2007, 2006, aquele período onde a gente teve o aumento, e depois o crash, mas são as mesmas pessoas também que compram Dogecoin, Bitcoin, whatever coin, sem saber a menor utilidade desses produtos e para que elas estão comprando, né? Vão sendo trabalhadas aí como massa de manobra. Eu tô aqui há 10 anos, eu sei o que está acontecendo, eu vejo as mudanças, logicamente existem mudanças quando há alteração no poder, mas mesmo que haja, quando eu boto na balança e eu olho para o país da onde eu vim, infelizmente, que é onde estão as minhas origens, que é onde estão os meus pais, inclusive, eu consigo ver que aqui ainda é melhor. E não é a única opção que eu quero ter outras opções no futuro. Mas a verdade é que o mundo nunca foi perfeito, e que se você pensar em mudar, ou se você pensa em mudar ou investir fora, você tem que fazer esse posicionamento, esse balanceamento do que é bom, o que é ruim no seu país ou para onde você quer ir, parar de escutar a mídia, porque notícia ruim vem demais, e desenhar o caminho para onde você quer ir e como você quer ir. A verdade é que existem muitos lugares no mundo que estão em situações muito melhores do que aquela que você encontra hoje, e é possível você mudar de forma legal para outro país. E quem tem medo de fazer isso por causa principalmente da parte financeira, de como vai trabalhar, hoje com a internet a gente pode trabalhar remotamente e criar receitas em qualquer lugar. Então quem ainda pensa em mudar, não deixe de tomar a sua decisão, não deixe de fazer o seu sonho acontecer, porque alguém está dizendo que o momento já passou.
O momento sempre vai passar, mas a gente também sempre vai ter o hoje, permitindo que a gente tome novas decisões.